E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Na verdade, é o tema dessa mensagem. É uma mensagem bem cara de se pregar, mas para nós que estamos aqui diante da palavra de Deus, acho que nós vamos conseguir chegar a uma conclusão, porque a palavra nos abre o entendimento. Eu quero fazer uma pergunta para vocês essa noite. Para onde um crente vai quando ele morre? Para onde um crente vai quando ele morre? Pode responder, irmão. Não é capciosa a pergunta, não. É fácil a pergunta. Para onde o crente vai quando ele morre? Para o? Tá. Bom, pelo menos uns dois responderam. Vamos. Para onde o crente vai quando ele morre? Para o céu. Podemos responder isso tranquilamente, né, irmãos? Amém. Tá bom, então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6 e nós vamos ler a partir do verso 4. Eu prometi que não era capciosa a pergunta, não é mesmo, não. Não é uma pregação sobre escatologia, não vou falar de paraíso, não vou falar de purgatório, nada disso, pode ficar tranquilos. Romanos capítulo 6, verso 4. Vocês falaram para mim que quando o crente morre, ele vai para o céu, né? Tá bom, então vamos ler a Bíblia. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E preste atenção nesse versículo, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Você pode repetir comigo? Foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Existe uma realidade ligada a esses versos, duas revelações, na verdade. Uma eu vou passar bem rápido, a outra eu quero me aprofundar com vocês por alguns minutos. Primeiro, Paulo, nessa passagem, ele iguala a absoluta realidade da morte de Cristo com a absoluta realidade da crucificação da sua antiga natureza. É a mesma coisa para Paulo. Assim como você crê de todo o seu coração que Cristo morreu por nós, e o Paulo vai dizer lá em Coríntios, né, segundo as Escrituras, né, que Cristo morreu, Paulo diz, Cristo morreu, ok? Ok. O seu velho homem também morreu, crucificado com ele. Ele iguala as duas coisas. É vital entender isso, porque o que acontece quando você descobre a verdade é que a palavra diz assim, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, às vezes, a gente precisa mergulhar com um pouquinho mais de profundidade na palavra de Deus e analisar, não de forma rasa, mas de forma profunda, o que ele está querendo dizer com isso. Essas realidades da palavra de Deus mexem conosco, né? Coisas que às vezes estão escondidas, não nas entrelinhas, mas nas linhas das Escrituras. E o que tem aqui nessa passagem, queridos? A realidade da morte de Jesus não é mais real do que a realidade da que a sua antiga natureza foi crucificada com ele. É isso que ele diz, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Essa é a verdade. Então você vai dizer para mim, estamos vivendo em carne, ok, mas a nossa natureza antiga foi crucificada. Foi crucificada. Há uma diferença. Em Gálatas 2:20, você conhece o versículo, Paulo declara, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É como se Cristo te vestisse como uma luva.
O apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, que ele prega o evangelho para que Cristo seja formado em vocês. Eu prego o evangelho para que Cristo seja formado em vocês. É como se à medida que o evangelho fosse entrando no seu coração, esse seu velho homem, ele morre e Cristo começa a ser formado dentro de vocês. Por isso que em Colossenses 1:27, ele vai dizer, Cristo em nós, esperança da glória. Então, essa realidade de Cristo em você, essa realidade de Cristo morto na cruz, não é mais verdade do que a realidade da sua velha natureza crucificada com Cristo. Tanto em Romanos 6, quanto em Gálatas 2:20. Então, a Bíblia, isso é um ensino bíblico. Velha natureza crucificada com Cristo. E você sabe o que acontece quando algo é crucificado. Esse algo morre. Esse algo morre. Então, para onde um cristão vai quando ele morre? Pergunto eu novamente. A resposta é a mesma. Para o céu. A resposta é a mesma. Você morre, a sua antiga natureza morre. Cristo entra em você, vem habitar em você. E aí, para onde você foi? Para o céu. Para essa realidade divina, para essa comunhão com o Pai, para essa presença, para essa glória, esse acesso, esse véu que se rasga, esse lugar de adoração. Porque para nós é muito comum isso aqui. Estamos cantando, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Isso era proibido no Antigo Testamento. Como assim, Jesus em tua presença? Reunimos-nos aqui. Só o sumo sacerdote pode entrar na presença. Para onde você vai quando você morre? Quando você morre, você vai para o céu. E o que é o céu? É a presença de Jesus. É a presença do Espírito Santo. Por que é tão maravilhosa as moradas celestes? Porque João vai dizer, não precisa mais de sol, a glória de Deus está ali. Não precisa mais o sol abrasador não está lá mais, porque a presença de Deus está lá. Se você tiver que definir o céu para uma criança, você diga assim, o céu é a presença manifesta de Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro. E a fé na realidade de uma antiga natureza tem impedido as pessoas de terem encontros do céu. Tem pessoas que colocam a sua fé na realidade de que seu velho homem não morre. Eles depositam a fé naquilo, até brigam contigo. E você mostra Gálatas 2:20 para ele, mostra Efésios 6 para ele, ele fala, não, mas... Por quê? Porque ele precisa de uma explicação para as falhas dele, para os tropeços dele, e quando ele comete pecados. E se eu digo para ele que é totalmente antinatural para alguém que já nasceu em Cristo e é a nova criatura, voltar e fazer coisas de pessoas que já morreram, ele fica louco, ele fala assim, mas como assim? Se o meu velho homem já morreu, por que eu peco então? O apóstolo João explica isso para a gente. Ele diz assim, filhinhos, se, não quando, se pecardes, tendes um advogado. Você entende, querido, que o único lugar na Bíblia que Jesus não é tido como Salvador, mas como advogado, é nesse momento? Por que você precisa de um advogado quando você peca depois de você ter matado o seu velho homem? Porque agora Jesus tem que explicar para Deus por que você fez algo fora da sua natureza. Porque a sua natureza não era aquela. E aí você vai entender por que dói tanto em você quando você peca. E quando você não era crente, não doía. Quando você não era crente, você pecava e ia para casa tranquilo. Bêbado, caindo, tropeçando, todo cheio, né, de marca de xixi na bermuda. E ninguém ficava preocupado. Mas depois que você peca, aquilo dói. Aquilo te suja, você tem que tomar um banho, você se derrama. Por quê? Agora Jesus entra na presença de Deus e fala, e ele se apresenta como um advogado, não mais como um salvador, porque como salvador, ele já se manifestou na sua vida. Quantos estão me entendendo? Quando você morre, você vai para o céu. É para o céu que nós vamos. Existe uma esfera de ferro, uma bola daquelas de ferro amarrada nos pés das pessoas, que impedem elas terem encontros que deveriam ser normais e naturais para o crente.
e essas esferas, essas correntes que ficam nas nossas pernas, é essa fé na nossa antiga natureza. Às vezes temos mais fé na nossa antiga natureza do que em Jesus Cristo. Porque quando colocamos mais fé na antiga natureza, a gente tenta normalizar uns pecados ocasionais de vez em quando. Não tem problema. Porque, afinal de contas, eu sou falho. Afinal de contas, errar é humano. Deixa eu contar uma coisa para você, querido. Depois que o Espírito Santo vem habitar em você, essa frase não vale mais para você. Porque você não é mais humano. Você agora é nova criação. O Espírito Santo te criou de novo, te fez novinho em folha. E ele veio habitar em você. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, ei, não entristeçam o Espírito, não extingam o Espírito. Quando a gente entristece o Espírito, quando a gente faz algo que o nosso Pai fica triste. Entristece. Quando a gente extingue o Espírito, quando a gente interrompe o fluir do poder de Deus. E a gente fala, não age com poder em mim e eu vou te entristecer fazendo coisas erradas. Isso é uma realidade que explica muita coisa, porque alguns vão dizer, poxa, a Bíblia diz que o cego via, que o surdo ouvia, que o paralítico andava. A Bíblia diz que o morto ressuscitava. A Bíblia diz que o leproso era purificado. Por que eu não tenho esse tipo de encontros? Por que eu não tenho esse tipo de epifanias com Deus? Por que eu não vejo essas coisas? Por que Isaías tem que eu não tenho? O que esse cara viu o trono de Deus, viu a aba de Deus preenchendo o templo, e eu não vejo? Porque às vezes a nossa fé está depositada no fato de que Jesus morreu na cruz apenas para te dar um passaporte para você entrar no céu. Quando ele entrou e morreu na cruz, para te dar vida e vida em abundância. Quando ele morreu na cruz, para falar assim, agora eu quero ter comunhão com vocês, vocês vão fazer discípulos, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso é o céu, se vocês não sabem, vão se acostumando. Sabe, queridos, não deveria ser muito estranho para nós ir para o céu, não deveria ser novidade para nós. Na verdade, aqueles que vão para o céu não deveriam se espantar com o céu, porque eles deveriam estar praticando o céu aqui. A presença de Deus, aquele relacionamento com Deus. Quando você morre, você vai para o céu. E eu fui crucificado com Cristo. Eu tenho residência em outro mundo. Eu posso não viver lá, mas eu tenho uma casa lá. Meu CEP não é daqui, entende? O meu CEP é de lá. O apóstolo Paulo vai dizer, nossa pátria não é daqui. Nossa casa temporária é aqui. E ela vai se desfigurando, ela vai se definhando. As ruguinhas vão aparecendo, né? Aquelas varizes no pé vão aparecendo. Vai acontecendo, é normal, mas ele vai dizer assim, eu não sei o que eu desejo. Ficar aqui nesta casa ou ir para a casa que é a minha de verdade, que é a do céu. Então, entendam, eu tenho direito, segundo a nova aliança debaixo da qual eu estou, eu tenho direito legal às esferas da presença de Deus, o qual por si só é a maior realidade do céu que existe. É a maior realidade do céu que existe, é a presença de Deus. Viver a partir dessa realidade é o que muda tudo a respeito da vida. É o que torna a fé algo normal. É o que torna a ousadia, é o que torna a palavra profética, é o que torna o evangelismo, o pastoreio, é o que torna o apostolado algo normal. Porque diz a palavra em Efésios 4 que é o dom de Cristo. É o presente do Espírito em 1 Coríntios 12, é o dom de Cristo em Efésios 4. Aquele encontro com Deus se torna algo normal para você. Porque agora você acredita de fato que seu velho homem morreu, você não tem tempo mais para aquilo. O seu tempo agora é para ter um encontro com teu Pai. É para ter um encontro na sala do trono com Ele, porque está aberto, a porta está aberta, o caminho está aberto. É só você entrar lá e esquecer o que se passou. É interessante porque a Bíblia vai dizer no livro de Levítico que necromancia é pecado. E tem um monte de crente que adora falar com o morto, porque ele fica falando com o velho homem dele. E o velho homem está lá morto, enterrado nas águas do batismo, crucificado com Cristo, ele bate papo com o velho homem dele. E Levítico falou, olha, não bate papo com o morto, é pecado. Não faça isso não, deixa ele lá.
Deixa ele lá, enterradinho lá. Porque assim como você morreu na semelhança da morte de Cristo, você também ressuscita para uma nova vida em Cristo. E é interessante porque o apóstolo Paulo então vai dizer, já estou crucificado. É uma realidade presente. E agora eu não vivo mais. Não vivo mais. Eu, o André, antes de Cristo, não vive mais. Agora o André que existe é o André em Cristo. E o Cristo em André. E eles são uma só pessoa. E eles veem, o mundo espiritual vê Cristo em você. E você tem o cheiro de Cristo. E você tem a mente de Cristo. E você tem o selo do Espírito. E você agora é geração eleita. E você é povo escolhido, sacerdócio real. Você tem outra realidade. Você agora está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Repara, é tão melhor que não faz nem sentido a gente falar do outro. Não faz nem sentido de falar do que passou. É outra realidade. É um convite de Deus. É o Pai te convidando e te dizendo, ei, vem para o novo, cara. Você é nova criatura, já passou. As coisas velhas já passaram. Já passou. Já foi, já passou. Jesus explica isso em João 3. Jesus faz uma afirmação em João 3, que é uma afirmação que, se você parar para prestar atenção, é uma afirmação muito estranha. É em João 3, verso 13. Jesus vira para os seus discípulos, no verso 13, e ele está conversando com Nicodemos também, né? E ele diz assim, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Ah, olha só o que ele vai dizer agora. Ele está, vê a cena, hein? Nicodemo está de cara para ele, os discípulos estão ao redor. Ele fala assim, o Filho do homem que está no céu. Olha o que Jesus está mostrando para mim, para você, para eu e para você. Ninguém jamais subiu, a não ser aquele que desceu. Quem? O Filho do homem, que está no céu. Como assim está no céu? Você está aqui na minha frente. Eu falo, sei. Mas você está no céu? Eu falo, estou. Você está no céu? Aham. Por quê? Em João 10 ele vai falar, o Filho do homem não pode fazer nada de si mesmo, a não ser aquilo que ele vê o Pai fazer. A não ser aquilo que ele ouve o Pai dizer. Ele vê antes. Ele tem uma comunhão tão profunda com o Pai, que ele pode afirmar em João 3,13, que ele está no céu. Ele está no céu. E ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Um só. Olha o que Jesus está modelando, ilustrando para nós. Ele está falando, quando eu for embora, que o Consolador vier, vai ser melhor para vocês. Por que vai ser melhor, Jesus? O Senhor é tão maravilhoso, eu sei, mas vai ser melhor para vocês. Porque quando eu derramar do meu Espírito sobre vocês, vocês também vão poder andar em novidade de vida. Vocês também vão poder entrar na presença. Vocês vão também poder entrar no Santo dos Santos. Vocês também vão poder acessar esses encontros comigo. Você não precisa nem marcar o encontro. Você pode acordar a qualquer momento. Eu te acordo, não tem problema. Essa noite eu tomei um remédio às 7, eu precisaria tomar outro às 3 da manhã. Eu esqueci de botar o despertador. Deus me acordou, 3 da manhã. Acorda. Eu abri o olho, olhei o relógio, 3 da manhã, hora do remédio. Falei, obrigado, Senhor. Voltei a dormir. Ele está ali, ele está acompanhando você, ele está perto de você. E não tem nada a ver com a sua velha natureza. É a sua nova natureza, entrando na sala do trono. O Filho do homem que está no céu. Ninguém pode ascender ao céu, a não ser aquele que desceu. Jesus é aquele que desceu. Todo mundo entende isso. Mas ele fala, aquele que subiu, é como se ele estivesse falando para o discípulo assim, eu subo e desço a hora que eu quiser. Eu subo, encontro com meu Pai, desço e manifesto o reino. Eu subo, encontro com meu Pai, desço e curo um cego. Eu subo, encontro com meu Pai, desço e escolho os 12 apóstolos. Eu subo, encontro com meu Pai, desço e ando sobre as águas. Eu subo, encontro com meu Pai, desço e multiplico os pães. E sabe sabendo uma coisa? Eu vou abrir o caminho para vocês fazerem o mesmo. Por isso que ele fala para Pedro, Pedro, quando se converter, cuide das minhas ovelhas. Calma, Pedro, vai chegar a tua vez. Vai chegar a tua hora.
Aí Pedro faz o quê? Sobe, encontra com o pai, a sombra dele cura os enfermos. Sobe, encontra com o pai, encontra com o cara na porta formosa, levanta o aleijado. Sobe, encontra com o pai, desce entra na casa de Cornélio, o Espírito Santo é derramado. Sobe, encontra com o pai, desce, vai na casa de Jope, vai na cidade de Jope, tem um camarada, 8 anos enfermo, ele ora, o cara levanta. Por quê? Porque Pedro entendeu que o velho homem dele já morreu e agora ele entra na sala do trono toda vez que ele precisa. Isso é viver a novidade de vida, entrar na sala do trono. Então eu acho que nós devemos pensar, sabe, quando tem algo tão melhor, tão melhor, tão melhor, que o antigo perde a graça? Sabe, existia uma época onde todo mundo andava de carro de 2 portas, só tinha carro de 2 portas, aí lançaram os de 4 portas, aí o pessoal antigo dizia, besteira, para que eu vou gastar mais com 4 portas? Até o dia que ele teve um de 4 portas, ele falou assim, nunca mais eu quero um de 2. Aí lançou a direção hidráulica, o cara falou, mas o cara que dirige mesmo, dirige Fusca. Até que um dia que ele comprou a direção hidráulica, ele falou, nunca mais eu dirijo um Fusca. E por aí vai. Qualquer melhoria que aparece, você fala assim, na primeira vez parece bobagem, quando você prova, você fala, é ruim de eu voltar atrás, hein? É ruim de eu andar e usar aquele Pentium 1.3, 100 MHz, você usa? Você não usa. Seu celular tem mais memória que isso. Mas você usava nos anos 90, não usava? Pois é. Deus está mostrando para nós uma coisa tão maravilhosa, e dizendo para vocês, para que olhar para o que era perdido, para o que estava condenado, para o que estava corrompido, se eu já fiz uma obra na vida de vocês? Amém? Jesus é aquele que desceu do céu. Ele acabou de nos dizer que ele tem subido e descido as esferas do céu como Filho do Homem. Sabe, queridos, ao entender isso, o apóstolo Paulo escreve no verso 11, e o verso 11 de Romanos 6, se você está com Romanos 6 aberto ainda aí, ele vai dizer assim, olha que coisa interessante, ele fala assim, da mesma forma, considerem-se, Romanos 6, 11, da mesma forma, considerem-se. Da mesma forma significa assim, ó, antes de ler o resto, da mesma forma significa assim, Jesus morreu e você crê nisso, ok? Ok, check. Ele ressuscitou e você crê nisso, ok? Ok, check. Em acordo com esse pensamento, da mesma forma, aí ele vai escrever, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Ele nivela a fé, ele fala, a fé nisso aqui é igual a outra fé que você tem que ter, é a mesma coisa. Quando tomamos posse do que verdadeiramente aconteceu, não é você dizendo, ok, se eu pensar com bastante força, eu posso talvez fazer que isso tenha algum efeito sobre mim. Não, o que aconteceu é que nós criamos às vezes uma teologia que de alguma forma permite um pecado ocasional, não porque honramos o pecado, mas porque precisamos de uma explicação. E é ilegal, querido, continuar é ilegal contaminar o trabalho de Jesus Cristo na cruz. E Paulo captura essa imagem em outras palavras, ele diz, assim como é absolutamente certo que Cristo morreu, sua velha natureza morreu. Entender, querido, para onde os crentes vão quando eles morrem, te capacita a abraçar o fato de que você tem uma vida naturalmente sobrenatural de envolvimento com Deus no reino dos céus. Naturalmente. As pessoas que viveram, você pode ler histórias de vários avivalistas, de vários pregadores, de vários apóstolos da fé, todos eles tinham uma experiência na sala do trono com Deus, todos eles tinham vida de oração, todos eles tinham prazer de andar na presença, todos eles tiravam tempo para entrar e se moldar na presença. É um encontro, é algo que acontece, é algo absolutamente inexplicável, mas que Deus promove em você. Algo que o próprio sangue de Jesus deixou disponível. Às vezes nós mistificamos coisas. Anjo, anjo. Que anjo o quê?
Jesus foi lá, abriu o caminho e você agora entra na sala do trono. Você entra. O sangue de Jesus tornou disponível. E tornou possível para todo crente ir para o céu quando eles morrem. Ele tornou possível todo crente ir para o céu quando eles morrem. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque eu nasci de novo e a velha natureza foi crucificada com Cristo. E eu tenho acesso constante e legal ao reino dos céus. E é a realidade da fé que é normal. É a realidade onde nossa influência sobre a humanidade, como vasos rendidos, sim, como vasos que temem, que tremem na presença do Pai, que sabem que Ele ainda é Deus, que Ele ainda é o Todo-Poderoso, que Ele ainda é o Altíssimo, que devemos entrar na sua presença trajando vestes santas, que devemos realmente saber que somos vaso em suas mãos, mas uma realidade que vai além do dom humano, que vai além da sua própria habilidade, que é algo que Ele faz em você. O problema é que às vezes nós modelamos as nossas vidas baseados em modelos de pessoas, grandes pessoas, Billy Graham, John Wesley, Charles Finney, pessoas assim, nosso próprio pastor, e pensamos que aquilo ali é o limite, é o topo. Mas o que Deus pode fazer na sua vida não está limitado ao que Deus fez na vida de outra pessoa. O que Deus pode fazer e quer fazer na sua vida está limitado ao desejo dEle de agir na sua vida. A adoração é uma linda oportunidade para nós, todos os dias, na sua casa, aqui na igreja, para descobrir o que você pode semear nesses lugares celestiais de encontro com Deus. Faça da adoração e da oração algo constante em sua vida. Mas olhe isso de uma forma diferente. Não é uma rotina religiosa. Não é algo que você faz para obter algo. Não é que você vai depositando ali e depois saca o dinheiro com rendimento, juro, correção. Não, não é isso. Sabe, a noiva, João vê a noiva descendo. Engraçado porque a noiva é uma cidade, né? É estranho, né? Como é que uma noiva pode ser algo quadrado, cúbico, né? Até a altura é igual à largura e o comprimento. É uma estrutura que desce, chamada noiva. É ele mostrando para a gente que a estrutura do reino vem de um relacionamento, de uma noiva com o noivo. Não é algo simplesmente duro, tem que fazer, não fiz e agora, faço o dobro amanhã. Não. É algo que é prazeroso. E você vai encontrando prazer na presença. Você vai ver por que Davi é o cara. Depois de Jesus vem Davi, gente. Nem tenta discutir. O trono de Jesus está com o nome do cara. Jesus assenta pela eternidade no trono de Davi. É isso que está escrito no Apocalipse. Só isso. Por que esse cara, com tudo que ele fez de errado na vida dele, ele conseguiu tamanha honra diante de Deus? Porque num tempo onde as pessoas achavam que para agradar a Deus tinha que matar touros e novilhos e bodes e ovelhas, Davi entendeu que ao tocar sua harpa e adorar o Senhor, ele diz no Salmo 16, na sua presença há abundância de alegria, eterno prazer na sua presença. Davi entendeu que a presença era algo muito mais importante do que os rituais religiosos que os judeus faziam. E aí que a gente vai ter o pulo do gato. Porque tem um monte de gente que ora todo dia, lê Bíblia todo dia, não entra na presença de Deus. Porque é aquela coisa, hoje tem que ser 3 capítulos por dia para ler a Bíblia inteira no ano. Não é assim. Ninguém que aqui se relacionar desse jeito com a sua esposa vai durar o casamento muito tempo. Vai babar, vai dar problema. Ela não quer que seja assim. Ela quer carinho. Ela quer sua atenção, ela quer seu colo. Não é? Ela quer que você demonstre cuidado, atenção, zelo. Porque no nosso relacionamento com Deus seria simplesmente uma lista de a fazer. To-do list. A fazer. E eu vou dando cheque. Não, não é assim com Deus. É um prazer de estar na presença. É um prazer de ler a palavra. É um prazer de ouvir a sua voz. É uma coisa que acontece. É difícil de explicar. Eu não sei explicar muito bem o que seria isso. A Bíblia vai dizer que nós estamos assentados nos lugares celestiais. Viu? Você foi para o céu. Que Jesus esmagou os inimigos debaixo dos nossos pés.
Que ele é o cabeça e nós somos o corpo. Olha, que coisa. Ele vai dizer, vocês são edifício, casa espiritual. Que ele é a videira, vocês são os ramos. Não é fácil explicar essas coisas fundamentais. Mas algo que acontece. Uma missionária foi para Moçambique, a Heidi Baker, ela até pregou aqui, acho que em 2019. E ela foi com um chamado, com uma paixão. E ela passou 17 anos naquele lugar. Ela plantou 4 igrejas em Moçambique. Ó, trabalha, sua. Um dia ela teve um desses encontros. Um desses. Aqueles encontros com Deus. E os olhos dela se abriram. E em 10 anos, depois desses 17, ela plantou 10.000 igrejas no Moçambique. 10.000. É bem diferente. Potencializa. É aquela coisa assim, você, em 50 anos da sua vida, você não faz em Deus, faz em 6 meses. Que você não entende nada. São os encontros divinos. São coisas que acontecem. É difícil de explicar. Na medida que sua fé está na obra do Calvário, a morte de Cristo em seu lugar, a mesma fé que você tem nessa realidade, querido, de Jesus no Calvário, da morte dele no seu lugar, não pode ser mudada, pois é a mesma realidade que você também estava sendo crucificado com Cristo pela fé ali. E Deus tem tantas coisas melhores para você. Tantas coisas melhores para você. Eu posso até estar confundindo a cabeça de alguns aqui, mas eu espero que no meio dessas dúvidas que se levantaram na cabeça de vocês, você perceba que essa palavra que eu estou trazendo, ela está semeando um convite no coração de vocês. E o convite é o Pai te dando boas-vindas na sala do trono dele. Esse é o convite. Dependente dos meus argumentos teológicos, dos meus argumentos bíblicos, eu acho que é você entender que o Pai está te dando boas-vindas na sala do trono. Eu preguei essa mesma mensagem na IBA Portugal, para os irmãos de Portugal, há uns 5 semanas atrás. E eu propus para eles algo que eu quero propor para vocês. Não é uma campanha, fique tranquilo, Rafael, não vou lançar campanha, mas são... Lá com eles eu propus 40 dias na sala do trono. E eles perguntaram para mim, é para ler algum livro? Eu falei, não. É para... Você vai mandar os versículos todo dia? Eu falei, também não. E é para cantar algumas músicas? Eu falei, sei lá, você que sabe. Mas eu creio e eu sinto que nós estamos numa fase, numa estação como igreja, onde Deus está fazendo um convite. E aquele que ouviu o convite, vai viver uma virada em sua vida. 40 dias na sala do trono, que tal? Talvez se junte às devocionais que o Rafa vai fazer às 7 da manhã. Talvez você encare isso de uma forma um pouco diferente. Menos utilitária, mais relacional. Menos relação custo-benefício, mais relação de amor. E eu quero te fazer outro desafio, mais profundo ainda do que esse. Você como pai, como chefe de família, não faça isso sozinho. Leve sua família junto com você. Eu fiz isso lá em casa. Eu, todo dia à noite, agora minhas crianças já até me cobram quando eu esqueço. Ou quando eu chego, por exemplo, numa quarta-feira, assim, depois do culto. E eles falam, não vai ter sala do trono hoje? E a gente fez de uma forma muito simples. Eu ligo o YouTube, eu ponho lá, escrevo sala do trono e às vezes aparece um louvor. A gente ouve 2, 3 louvores. Eu propus para eles a gente ler o livro do Salmo juntos. Então, não estão lendo os Salmos juntos. E depois nós 4 oramos. Às vezes, simplesmente um dos 4 ora. Às vezes, um ora pelo outro. Às vezes, a gente faz umas coisas doidas e um profetiza na vida do outro. Não sei, a gente deixa livre.
Eu sei, irmãos, que nós estávamos em Portugal 6 meses já completando, sem que o nosso processo de abertura da igreja andasse. E depois que a gente começou esse processo dos 40 dias na Sala do Trono, em 3 semanas nós resolvemos o problema. O processo já foi encaminhado ao registro nacional lá, que é como se fosse o registro civil daqui, né? E o processo está lá, está na mão deles agora. Faltam uns 10 dias para eles responderem e nós estamos no processo. E os 40 dias não terminam em 40 dias. Isso que é o mais maravilhoso. Eu quero te fazer esse convite, mas encare como um convite do Pai. O Pai te convidando a entrar na Sala do Trono. Esquece o velho homem. Esquece. Já morreu, está enterrado, acabou. E se eu falhar? Falhar não é pecado. Se eu tropeçar, levanta. Você só não pode, sabendo que alguma coisa é errada, fazer assim mesmo. Aí você está pecando. Aí você vai dar trabalho para o advogado. Não dê trabalho para o advogado. Aproveite o Salvador que você tem. É muito melhor. Muito melhor. Quando eu era adolescente, me falaram uma frase, que é a verdade, mas acabou com a minha vida, na minha adolescência. Falaram para mim, se você pecar e pedir perdão, ele te perdoa. Eu pensei assim, é verdade? É. Adolescente? Eu cheguei na casa de um amigo, tinha uma Playboy lá, eu abri, falei, rapaz, se eu pecar e pedir perdão, ele me perdoa. Deus sabe como que eu lutei para me livrar daquilo. Deus sabe. Uma verdade mal colocada pode ser uma maldição na sua vida. Deus não te criou para você ficar caindo e levantando. Mas graças a Deus que nos conduz vitoriosamente em triunfo, de glória em glória. É assim que Ele te criou. Ele te criou novamente para andar em triunfo. O exército de Deus não pode ser um exército que cai e levanta o tempo inteiro. Tem que ser um exército que marcha em direção ao alvo que é Cristo Jesus. Fortes, cheios de saúde, cheios de ousadia, cheios do Espírito. Ok? 40 dias na Sala do Trono? Amém. Rafa?